vida de vocês. Vocês não me conhecem muito, mas eu tenho um apreço por esta casa. Um grande carinho. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos? Em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 19. Versículo 31. 2 Samuel, capítulo 19, versículo 31. Glória a Jesus. 2 Samuel, capítulo 19, versículo 31. Ajude o seu irmão aí a achar. Glória a Jesus. Vou estar lendo. Diz assim: Barzilai encontra-se com Davi. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, para o acompanhar a outra banda do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha sua morada em Manaim, porque era um homem muito grande. E disse o rei a Barzilai: Passa tu comigo, e te sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: Quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu, hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei? Meu Senhor, com o rei passará teu servo ainda um pouco, mas além do Jordão. E por que me recompensará o rei por tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aqui está o teu servo Quimã, que passará com o rei, meu senhor, e faz-lhe o que é bem parecer aos teus olhos. E então disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passado também o rei, beijou a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. Glória a Jesus. Podeis assentar, né? Como eu já falei, eu louvo ao Senhor, agradeço pela oportunidade, o convite da nossa pastora Alessandra, o pastor Isaías, por ter abrido essas portas, por ter me dado a oportunidade de estar aqui, trazendo uma mensagem para os irmãos. Diz a palavra do Senhor, irmãos, que Davi, um grande homem, um grande rei, um homem a qual o Senhor tirou ali do meio dos seus irmãos, um homem que teve muitas guerras, se levantaram pessoas sobre a vida de Davi, dentro da sua casa, os seus irmãos. Foi um homem muito perseguido, um homem que teve os seus erros, mas um homem, como a Bíblia diz, segundo o coração de Deus. E diz essa parte da história de Davi, lá no capítulo 17, que Davi ele enfrenta mais uma batalha. Começa mais uma batalha na vida de Davi. E essa batalha era diferente. Era uma batalha que a vitória
não era boa. Ganhar essa batalha para Davi não era legal. Davi ele começa uma batalha contra o seu filho. Ao contrário, o seu filho Absalão levanta-se contra o seu pai, Davi. E Absalão, ele usurpa o trono do seu pai, Davi. Ele começa a ganhar o coração do povo de Jerusalém. E a única coisa que Davi ele faz nesse momento é reunir a sua família e fugir do seu filho. Às vezes, a batalha é dentro da nossa casa. E é uma batalha, irmãos, que a gente não quer ganhar, não vale a pena. Às vezes a gente quer fugir, como Davi. E foi a única estratégia que Davi conseguiu, é fugir do seu filho, porque se ele ficasse ali, Absalão mataria os da sua casa. E muitas das vezes a gente se encontra nesses momentos difíceis. Quem se levanta contra nós é aqueles que estão dentro da nossa casa. Às vezes sem sabedoria, irmãos, sem entendimento, e a gente resolve fugir. Fugir como, Rosilene? Fugir com os pés do Senhor. Às vezes não tem como sair de dentro de casa, mas tem como a gente fugir aos pés do Senhor, sem bater boca, sem falar nada, só colocar os pés do Senhor. Davi, ele precisou fugir e ele foge para uma cidade chamada Manaim. Algumas pessoas de repente podem até achar estranho, um grande rei, um grande homem, o matriarca daquela cidade fugir. Ele não podia ter feito alguma coisa contra o seu filho? Mas ele resolveu fugir. E ele foge para uma cidade chamada Manaim. E quando ele chega nessa cidade, Manaim, diz a palavra do Senhor lá no capítulo 17, versículo 29, que quando ele chega com alguns da sua família, chega à cidade de Manaim, um homem chamado Barzilai, juntamente com seus, vamos dizer, amigos, ver Davi com a sua família chegando naquela cidade, e ele vê a necessidade de Davi e da sua família. Diz assim, no capítulo 17, versículo 27. 17, versículo 27. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, Subi, filho de Naás de Rabá, dos filhos de Amon, Emaqui, filho de Amiel de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim. Tomaram camas e bacias e vasilhas de barro, e trigo, e cevada, e farinha de grão torrada, e favas, e lenhas, e lentilhas, também torradas, e mel e manteiga, e ovelha, e queijo de vaca, e trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem. Porque disseram: este povo no deserto está faminto e cansado e sedento. A gente vê um senhor que aproximadamente tinha 77 anos nesse momento em que Davi chega a Manaim. Um homem chamado Barzilai, que morava numa região montanhosa de Gileade, onde a gente conhece um pouquinho, né? Estudando, era aquela cidade que tinha aquele bálsamo de Gileade. E esse bálsamo, né, servia para curar, né, as enfermidades. E esse senhor, juntamente com seus amigos, vou dizer assim,
vê a necessidade de Davi chegando naquela cidade. E ele observa a necessidade daquele povo. Homem de 77 anos, mais ou menos. Não era um jovem. Mas a gente vê que um homem já com aquela idade, ele ainda continuava ativo. E ele ajunta ali os seus amigos e fala: olha, esse povo está precisando de comida. E ele providencia tudo aquilo que a família de Davi precisava. Ele dá água, dá ovelha, dá cama. Supre tudo o que Davi precisava naquele momento. Às vezes, irmãos, nós estamos assim, fugindo, cansados, sedentos e famintos. E precisamos de Barzilai em nossas vidas. Fugir, irmão, não é vergonha. Tem momentos que precisamos fugir. E a gente aprende aqui na palavra do Senhor que o Senhor envia provisões para nós em meio ao deserto. Assim como Ele providenciou para Davi, para sua família, Ele providenciou. Podemos dizer assim, que Davi, ele teve um banquete no meio do deserto. Porque ele tinha tudo aquilo que ele precisava. E eu aprendo com Barzilai. Barzilai nos ensina a observar aqueles que têm precisado. O rei estava fugindo, estava exilado e Barzilai corria um grande perigo auxiliar Davi, porque Absalão podia vir contra a vida dele. Mas ele não quis saber, irmãos. Ele foi ajudar. E muitas das vezes o Senhor vai fazer isso comigo e contigo. De repente, nós estamos num momento como Barzilai, ou de repente podemos estar como Davi, precisando de ajuda, um rei, um homem grande. E a gente vê que um homem grande também precisa de ajuda. Às vezes a gente não sabe, aquele homem grande, aquela mulher grande, aquela pessoa que orou tanto, está enfrentando momentos difíceis. Aqui a gente não vê Barzilai questionando por que Davi fugiu do seu filho, não. A Bíblia não fala sobre isso. Só fala que Barzilai ajudou. Às vezes as nossas palavras não vão ser necessárias. Às vezes é momento de ficar quieto, não questionar porque o meu irmão, a minha irmã está passando por alguma coisa. Somente auxiliar. E diz a palavra do Senhor que ele, Barzilai, providenciou tudo, o alimento para Davi, para a sua família. E como nós lemos aqui, no capítulo 19, versículo 31, chega o momento de Davi voltar para Jerusalém. Seu filho Absalão morreu. E chega a hora de Davi voltar e passar o Jordão. E diz a palavra do Senhor que Barzilai, aquele homem, agora tem 80 anos, desce da onde ele estava para caminhar com Davi. E ele diz: Davi, eu vou passar contigo o Jordão. Às vezes, precisamos de alguém para passar o Jordão conosco. Em momentos tão difíceis, precisamos de alguém leal, fiel, amigo, para passar conosco. Barzilai, ele não só cuidou, mas ele também conduziu a Davi a voltar para Jerusalém. E diz a palavra do Senhor que Barzilai, ele caminha o Jordão com Davi. Eu fico tentando imaginar o que eles conversavam, o que eles faziam enquanto eles estavam caminhando, atravessando o Jordão. Mas a Bíblia não diz. Então, irmão, segura na mão do teu irmão e atravessa com ele. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Atravessa com ele. Aleluia. Alimenta o seu irmão. Diz a palavra do Senhor que Barzilai era um homem muito rico. Muito rico.
Mas, Rosilene, eu não tenho nada. Você tem sim. Você tem sim. Glória a Deus, aleluia. Você tem a palavra do Senhor. Você tem a oração. Aleluia. E se Deus te mandar, envia a provisão do seu irmão. Aleluia. Barzilai, ele teve discernimento e viu essa necessidade. Barzilai era um homem que não tinha o seu coração nas suas posses. Era um homem grato. Era um homem que não se prendia aos seus bens. A gente vê ele dando, ofertando, oferecendo, sendo servo de Davi. Um servo de um homem que era rei. A gente olha assim e podemos até falar, pô, Davi que tinha que estar auxiliando Barzilai por ser velho, porque tem uma certa idade. Mas não tem idade, irmãos, aqui. Tanto grande como pequeno. Tanto velho como jovem. Barzilai, ele trabalhava. Barzilai, eu creio que ele tinha essa missão. E diz a palavra do Senhor que atravessando o Jordão, foi feita uma proposta para Barzilai. Davi, ele quer levar Barzilai, seu amigo, para Jerusalém. Glória a Jesus. Davi queria esse amigo, esse homem, esse cara leal, fiel, que cuidou dele, do lado dele, lá em Jerusalém. Mas diz a palavra do Senhor que Barzilai não foi. Diz assim: porém Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba ao rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Davi, ele conta, ele fala, Davi não, Barzilai, ele conta a sua debilidade, a sua dificuldade, porque ele já estava numa idade avançada. E a gente também tem que entender isso. A gente vê Barzilai trabalhando aqui, mas era um homem limitado. E ele não queria ser pesado ao rei. E ele falou: olha, eu não vou contigo. Ele se tinha como servo de Davi. E a gente tem que aprender a se portar como servo. Servir os nossos irmãos. Nós estamos aqui para servir. Não é porque a gente tem muito, não é porque a gente tem pouco. Mas aprender a servir. Barzilai, ele fala: olha, eu sou o teu servo. E diz a palavra do Senhor que Barzilai, ele não vai com Davi para Jerusalém, mas ele envia Quimã. Diz os estudiosos que Quimã era filho ou era servo de Barzilai. A gente não tem certeza, mas os estudiosos falam que Quimã era filho. E diz a palavra do Senhor que Barzilai, ele fala: olha, eu não vou, mas leva Quimã contigo. E eu vejo uma grande lição de Quimã, que quando ele conduz, de Barzilai, quando ele conduz a Quimã, o Senhor me ensina: você não vai, mas prepara alguém para ir no seu lugar. Prepara alguém para estar no seu lugar. Levante pessoas para estar no seu lugar. Prepare os seus filhos para suceder você. Tem lugares que nós não vamos, mas os nossos filhos vão. Quando eu estava lendo que chegou nessa parte, eu lembrei de José. Quando José estava lá no Egito, e chega a hora dele buscar o seu pai, a sua família, e quando ele busca o seu pai chegando até a cidade, diz que Faraó
ele tem uma conversa com o pai de José. E eu fiquei assim admirada porque eu acredito que Faraó, ele queria saber quem era o pai de José. Porque José tinha uma grande história, José era administrador, José foi fiel ali no Egito. E muitas das vezes, irmãos, vão chamar você, vão querer saber quem é você por causa dos seus filhos. Então, o seu ensine, o Senhor chama a minha atenção, ensine você a sua filha a se comportar. Ensine a sua filha, porque aonde ela for, vão querer saber quem foi você. Ensine a palavra do Senhor. Conduza a sua filha no caminho certo. Ore pela sua filha. Hoje, às vezes, não pode estar aqui no caminho do Senhor. Mas a palavra do Senhor, ela fica guardada como ficou no meu coração. Minha mãe não pôde ver. Mas a palavra que cantaram no meu coração ficou guardada até o dia de hoje. E aonde seus filhos forem, creia que vão querer saber quem foi essa mãe, esse pai de oração. E a palavra do Senhor diz que Quimã foi, atravessou o Jordão com Davi, que foi viver em Jerusalém no palácio. E acredito que Barzilai instruiu ao seu filho, ao seu servo, como se conduzir em Jerusalém, porque era um lugar novo, uma situação nova, pessoas diferentes. E assim que não foi. E diz a palavra do Senhor que Barzilai, ele volta. Ele quis ficar ali na sua terra. E creio eu que Barzilai continuou até o final da sua vida. Não diz a palavra, não diz. Que ele continuou trabalhando. Que ele continuou servindo mesmo na sua idade. Mesmo com a idade avançada, ele continuou trabalhando. E Davi foi tão grato por tudo aquilo que Barzilai fez na sua vida, que quando chega ao término da vida de Davi, Davi dá uma orientação ao seu filho Salomão e fala: olha, não se esqueça da família de Barzilai. Isso não está escrito aqui, mas está escrito lá em Reis. Eu esqueci de anotar, irmãos, perdão. Quando Davi está no final dos seus dias, ele fala: não esqueça da vida de Barzilai. Irmãos, deixa eu falar, não espere a recompensa do amor. Não faça barganha. Barzilai fez isso porque ele tinha um coração grato. Tem um coração aberto para abençoar. Não faça nada pensando no que você vai ganhar. Não faça não. Faça de coração aberto. Às vezes as pessoas não entendem isso. Não entendem porque você tem um coração aberto. Não entendem porque você faz isso. Mas você faz isso porque Deus colocou no seu coração. Não tenha apego com os seus bens. Assim como Davi largou tudo e foi para o deserto, Deus restituiu o trono a Davi. Deus restituiu tudo a Davi. E diz a Bíblia que Barzilai volta, fica na sua cidade e o seu filho vai. E eu creio que continua a história de Barzilai. Assim como Davi, ele foi grato por tudo aquilo que Barzilai fez com ele quando ele estava naquele momento de deserto, naquele momento difícil, fugindo do seu filho, Absalão. Ele foi muito grato. Seja grato ao seu irmão. Nunca esqueça daqueles que te ajudou, o seu pastor que te ajudou, das pessoas que esteve ao seu lado em momentos difíceis. Deus vai colocar pessoas para te orientar em meio às dificuldades da vida. O Senhor vai colocar, assim como Ele colocou na vida de Davi, para nos instruir, para cuidar de nós.
para sarar as nossas feridas, assim como o Senhor fez na vida de Davi. E essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos, que seja grato. E continue até a vida do Senhor. Não pense igual. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus.